Então, eles romperam, tiveram, né, alguns atritos, não vou falar hoje da história deles, mas só para vocês entenderem aonde que se posiciona o Jung nessa história. O Jung, por ser um dos principais discípulos, o Freud falava assim que seria o herdeiro da psicanálise, né? Depois do Freud, o Jung foi um dos principais estudiosos do assunto. Só que devido a divergências de conhecimento ou de perspectiva, o Jung seguiu um caminho diferente. Hoje, atualmente, o Jung é conhecido como a psicologia profunda. Não é não é psicologia e não é psicanálise, ele está no meio desse processo. Eu me formei numa escola junguiana, a minha terapeuta foi junguiana, tenho aí uma grande tendência a seguir, mas por experiência clínica eu sou lacaniano. Futuramente vocês vão entender por que também dessa escolha. Quando eles romperam, o Freud escreveu um artigo e usou um termo, uma metáfora, chamado faca de Lichtenberg. Se quiserem depois pesquisar como curiosidade, Lichtenberg foi um engenheiro eletrônico que estudava o efeito dos raios no corpo humano. E quando uma pessoa recebe uma carga elétrica, fica igual um ramo de árvore, né? Parece uma raiz de árvore, o efeito do choque. E ele usou essa metáfora dizendo assim, que alguns deles, citando indiretamente o Jung, trocavam o cabo da faca para falar da mesma coisa. Se vocês aprofundarem o assunto, estudando Jung, Freud, estudando a psicanálise a fundo, vocês vão perceber que muita coisa o Jung repete, e foi o que o Freud falou. Então, tem pessoas que só estão trocando o termo para falar da mesma coisa. Inclusive, vocês vão perceber aqui em alguns slides sobre isso. Só para vocês verem a referência, a obra do Jung que fala de psicologia e religião é a obra 11/1. Ele tem vários livros, mais do que o Freud, inclusive, falando de religião, né? Só para que vocês tem uma ideia, então depois a gente vai explorar isso ao longo das reuniões, mas estudo para a vida toda. Mas nessa obra está muito ligado com Totem e Tabu, porque o Jung ele entra em conflito com o Freud justamente apresentando argumentos diferentes do que o Freud apresenta. Para o Jung, ele diz assim que a experiência religiosa tem uma influência enorme na psique. Não é diferente do que o Freud falava, vocês vão perceber isso. Então ele diz que o papel da religião em si, ele ajuda na estruturação da psique e no desenvolvimento psicológico do indivíduo. Veja, o Freud já falava o contrário disso, mas para o Jung, não. O Jung achava que a religião ajuda no desenvolvimento psicológico do indivíduo. Então a gente vai entender por que ele fala isso. E ele argumenta também que os símbolos religiosos, as expressões que aparecem através do inconsciente, então ele usa um termo que é diferente do Freud, ele usa o termo inconsciente coletivo, e esse inconsciente coletivo, só um resumo para a gente entender, as lembranças dos nossos ancestrais, desde os tempos mais primitivos que vocês possam imaginar. Então existe um registro dessas memórias, dessas lembranças que muitas vezes aparecem em forma de arquétipos, com símbolos que vão aparecendo de acordo com o contato que essa pessoa tem com esses símbolos. E ele também diz que os símbolos, eles representam um papel importantíssimo quando o indivíduo está buscando um sentido para a vida. Ele chama de processo de individuação, né? Que é esse caminho, essa trajetória que todos nós temos, como eu falei no encontro anterior, que muitas pessoas buscam o sentido da vida. Por que eu estou aqui? Por que isso está acontecendo comigo? E busca encontrar razões para isso. Essa obra, ela está dividida em 3 capítulos principais. Tanto é que na reunião anterior eu coloquei conceitos principais, mas eu escrevi capítulos, então acho que confundi um pouquinho. Não, o livro tem 3 capítulos e com base nesses capítulos eu construí lá alguns conceitos que são importantes para a gente discutir hoje. Então, no primeiro capítulo, ele fala da autonomia do inconsciente. Então, veja como é muito semelhante do que o Freud fala. Ele diz assim, que o inconsciente possui uma dinâmica própria, quer dizer que não está sob o controle da consciência. Não é parecido do que o Freud falava? Com termos diferentes. O inconsciente tem uma dinâmica própria, né? Tem um movimento próprio, e tanto é que na segunda tópica o Freud fala disso, tem esse processo dinâmico, diferente da consciência. Quando o Freud começou a estudar o inconsciente, o que ele diz? Que nós não somos donos da
nossa própria casa. Existe uma parte nossa que nós não temos conhecimento, não temos acesso, que é o inconsciente. O Jung está falando coisas semelhantes. O Jung também argumenta que o inconsciente ele se manifesta de forma espontânea e muitas vezes se manifesta através de visões, de sonhos, de sintomas neuróticos e funciona desta forma de maneira autônoma em relação ao ego, ou seja, em relação à consciência. Vejam, mais um ponto aqui que ele aborda no livro que está muito próximo do inconsciente do Freud. O inconsciente individual, para o Jung, é muito semelhante do inconsciente do Freud. Tá? O que o Jung coloca aqui a mais é um inconsciente coletivo, que tem a ver com as ancestralidades. Okay? Outro ponto, o Jung ele explica que os arquétipos desse inconsciente coletivo, ele tem uma dinâmica própria, uma força própria, que essa força desse inconsciente coletivo, que tem a ver com a história, com a civilização, com a cultura, vai influenciar na psique do indivíduo de diversas formas, que nós também não temos controle. Se vocês olharem a imagem, se vocês perceberem a imagem, é uma imagem que tem ali uma figura de um senhor, de um ancião, barbas longas, brancas, né, veste um manto, ele segura um cajado, ele está de posse de um livro, atrás dele tem algumas colunas, no fundo tem umas imagens geométricas que também têm a ver com símbolos religiosos, místicos, e essa imagem representa o quê? Representa a sabedoria, representa o conhecimento, um conhecimento que é passado de geração em geração. E isto é uma imagem arquetípica, né? Então, o velho sábio é um deles. Assim como, se eu perguntar para vocês, qual é a imagem que vocês têm da palavra Deus, que está em todas as religiões com nomes diferentes? Provavelmente vocês, pelo viés da Igreja Católica, vocês têm uma imagem muito semelhante a isso, né? Que já foi apresentado para nós de gerações anteriores. Então, é nesse sentido que o Jung fala dos arquétipos. E todas as outras religiões vocês vão ver traços semelhantes desses arquétipos, dessas imagens que cada um tem a sua própria experiência religiosa. Então, o Jung... No caso do catolicismo, existe uma referência advinda da tradição romana, que, por consequente, é ligada à tradição da mitologia grega, e que vai ter a imagem de Zeus dessa forma que a gente está tentando aqui dar um estilo para ela. Então, vem lá de Zeus para poder chegar no Deus, trazido através da Igreja Católica. Exato. Através do judaísmo é uma outra configuração, mas através da Igreja Católica tem essa ligação. O judaísmo, essa coisa de um ser com cabelos brancos, barbas brancas, ele vem no deus cananeu, Deus El. Deus El, que é o deus cananeu que acabaram puxando para trazer a imagem de Deus. Mas essa imagem que, pelo menos na cultura judaica, é o Deus El, que é um deus cananeu. É a mitologia judaica que você está falando, né? A mitologia judaica. Então, olha que interessante, né? Independente da filosofia, de estudo, da religião, você vê uma imagem muito semelhante, né? De uma pessoa, um ancião que tem ali uma certa sabedoria e essa pessoa está ali para orientar, guiar aquela cultura, aquele povo, aquela tradição. Então, vejam como que o Jung já colocava esses exemplos, esses arquétipos, para que a gente pudesse compreender. Ok? Então o Jung e aí vem o confronto, né? No início, né? Que o Freud estava desenvolvendo a sua teoria também. O inconsciente não é apenas um lugar onde fica depositado com conteúdos reprimidos, como Freud, né, inicialmente sugeriu na primeira tópica, mas para o Jung, o inconsciente age de um modo muito criativo e muitas vezes o próprio inconsciente, segundo o Jung, já nos oferece soluções através desses arquétipos, através dos sonhos, para fazer com que ele
trabalhando muito a integração da psique. Então, vocês vão ouvir muito do Jung essa palavra integração, que é um processo que a própria psique busca, né, encontrar uma maneira de equilibrar a psique do indivíduo, ou seja, busca uma solução para os conflitos. Então, aqui é um ponto interessante também para a gente refletir. No segundo capítulo do livro, ele fala dos dogmas e dos símbolos, né? Então, veja, existe aqui alguns dogmas, esse é o problema da religião, transformar isso em dogmas, né? Mas todas elas têm tem os símbolos. O primeiro eu já apresentei para vocês terem uma ideia, mas existe a grande mãe, existe o herói, existe o bem e o mal, existe a ambiguidade, que é um ser trapaceiro, existe o self, existe outro conceito chamado ânima e ânimo. Então, exemplo, yin e yang, positivo e negativo, certo e errado, são gêneros opostos da psique. Então, o Jung apresenta esses símbolos, para ele são símbolos naturais, assim como a religião também tem os seus próprios símbolos, e o inconsciente vai emergir, né, vai trazer à tona esses símbolos, refletindo as necessidades psíquicas de cada um. Então, o Jung, ele argumenta justamente isso, que muitas religiões transformaram algo que era natural em dogmas, a rigidez da própria religião, que vocês sabem que quando entra no dogma, no fanatismo, aí entra para um lado, né, negativo dessa construção. Então, é isso que ele fala, né? Existe aqui uma situação de que o indivíduo tem uma experiência coletiva, inclusive, que antigamente estava muito ligado à espiritualidade, à ancestralidade, dava muita importância para isso, o totem, né? A gente pode fazer uma associação nesse contexto, mas atualmente, devido ao crescimento da sociedade, né, cada vez mais as pessoas estão se distanciando da religiosidade, e isso, para o Jung, é um motivo de crise, de neuroses e de todo tipo de vazio existencial. Então, vejam como é diferente. Para o Jung, a religião se torna uma questão importante para a psique, desde que não se torne uma regra rígida, né? Tem aquela rigidez que algumas religiões a gente sabe que se manifestam assim. Então, para Freud, a religião é que é a neurose. Exatamente. Eu vou colocar depois aqui uma tabela para vocês verem a comparação do que ele falava da religião e o que o Jung fala da religião, um resumo de tudo isso, né? Então, o Jung, nesse capítulo, ele fala que existem símbolos naturais e símbolos religiosos que podem ser compreendidos pela nossa psique, porque eles já estão internalizados em nós. Exemplo, a cruz, universalmente é conhecida como um símbolo religioso. Essa capacidade da religião é que faz com que os indivíduos naturalmente se conectem com esses símbolos, desde que não se torne dogma. Então, ele deixa claro isso. Então, por exemplo, aqui, né, a cruz. Então, nós temos vários símbolos que são naturais. Então, os símbolos associados a diversos tipos de religiões. Então, nós temos aqui na imagem, se vocês conseguem ver, nós temos a cruz, que é cristã, né? Representa em todo o cristianismo e todo esse movimento. Nós temos aquela roda que algumas religiões vão chamar de karma, de dharma, que é um símbolo do budismo. Temos ali, na primeira linha, a terceira imagem, a estrela de Davi, que é muito usado no judaísmo, né? Então, tem um sentido, tem um significado diferente. Nós temos aquela lua crescente com uma estrela no meio, que é um símbolo do Islã, que também tem os seus conceitos, seus dogmas, né, todo seu entendimento sobre a religião. E cada símbolo, alguns de vocês provavelmente já tiveram contato, outros a gente não tem muito contato, mas são símbolos religiosos, símbolos que, para o Jung, é um símbolo natural que muitas culturas, muitas tradições nos apresenta, né? Por exemplo, aqui na última linha temos a suástica, é um símbolo do hinduísmo. O que aconteceu com o nazismo? O Hitler, ele inverteu esse símbolo, colocou dentro de um círculo invertido,
inverteu o significado. Ao invés de trazer prosperidade, né, luz, trouxe o caos. Então, mexer com esses símbolos também, né, tem aí esse processo que era para ser natural, de repente se tornou algo rigoroso, um dogma. É o que o Jung trata nesse livro. E diante desses capítulos, tem alguns conceitos que são importantes, né? Então, por exemplo, a religião como função psíquica, não a religião em si, né, dependendo da cultura, mas a religiosidade faz com que a pessoa tenha ali uma perspectiva psicológica, né? Como eu falei para vocês, muitas pessoas buscam na religião uma forma de alívio diante das nuances que a vida traz. Além dos fenômenos arquetípicos que eu apresentei para vocês, existe então esse simbolismo todo que permeia a religião. Então, o Jung ele traz para nós a condição de que existe aqui o inconsciente coletivo, existem imagens arquétipos associadas à religião, que se manifestam muitas vezes em todas as pessoas, tem esses símbolos que são expressões espontâneas do inconsciente, existem arquétipos centrais, ou seja, se eu falar da cruz, você já tem essa imagem da cruz, assim como que a imagem está pequenininha aqui, eu ia aumentar ela. Jesus, Buda, quais outros grandes personagens que tem na história? O Krishna. Maomé. Oi? Maomé. Lá na mitologia asteca tem uma serpente alada, emplumada, Quetzalcoatl, alguma coisa assim. Tem o Lao Tse, tem a mitologia grega, tem o Hércules, né, o Odisseu, na mitologia grega, tem o maniqueísmo. Então, tem vários personagens ilustres, né, personagens que são arquétipos, que representam as expressões de certas culturas. E essas imagens, ela vem como um salvador, como um mestre espiritual, como aquele herói mítico que vai servir de guia para aquela cultura, para aquela nação, como um símbolo, né, arquetípico que filosófico ou religioso ajuda as pessoas nessa busca que as pessoas, consciente ou não, elas buscam esse entendimento por que estão aqui. O Jung fala justamente desses arquétipos centrais. Então, eu acabei de falar para vocês, né? Deus, Jesus, são elementos centrais de algumas culturas, das religiões de forma geral, que nos ajudam, né? E nos orientam, servem como um alívio, tem ali um guia, então as pessoas se submetem àquela situação. O resumo, né, da obra: existe então a religião como função psíquica, existe os arquétipos centrais, que são essas imagens, e existe o efeito da fé também, né? O Jung diz assim na obra que a religião é um sistema que vai ajudar a pessoa a aliviar as suas angústias, aliviar, ele diz assim, vai conter os impulsos inconscientes. Então, a religião ajuda nesse processo, ok? Então, é aquilo que eu falei para vocês. Se existir aqui uma pessoa que está aflita, que não tem sentido mais na vida, busca, muitas vezes, na religião, um alívio para essas angústias da sua própria existência. É o que o Jung fala, que a religião, então, é um sistema que vai conter esses impulsos inconscientes. Então, a perda da religiosidade que faz com que as pessoas entrem em processos neuróticos. Olha como é interessante, é um pouco diferente da percepção do próprio Freud. Existe, então, aqui a religião, o Jung coloca como uma experiência psicológica. Muitas vezes isso se manifesta através dos sonhos, mesmo que a pessoa que diga conscientemente que não acredita em nada, às vezes o sonho vai trazer imagens arquétipas para que a pessoa, o inconsciente dela está se manifestando. Então, ele diz que isso se manifesta muito através dos sonhos. Ele aborda a religião como uma experiência psicológica, mas não defende a doutrina, os dogmas. Então, a fé tem que ser genuinamente manifestada. E cada um de nós tem uma experiência interna em relação à religião. Professor, aqui religião a gente pode entender como espiritualidade? Isso, exatamente. Podemos trocar a palavra religião por espiritualidade no contexto atual. Ele falava antes da religiosidade, ou seja, cada um de nós tem uma experiência única, é nossa essa experiência, tem a ver com nossos arquétipos, ou seja, cada um de nós tem uma espiritualidade em algo que acredita, né? Tem gente que acredita em gnomo, tem gente que acredita em extraterrestres, é a própria espiritualidade que a pessoa
busca um certo entendimento, conhecimento, conforto, enfim, essa espiritualidade é um caminho que, para o Jung, é um caminho para entrar em contato com o divino. Então, tanto é que ele fala que, exemplo, a figura de Deus ou de algo divino é para representar essa totalidade que todo ser humano inconscientemente vai buscar alcançar. Então, ele fala assim que é o caminho, a religiosidade é o caminho para a totalidade. Em relação à neurose, ele diz assim que quando a religião ela é vivenciada, é experienciada, não como um dogma, não como fanatismo, mas ela ajuda a reconciliar os conflitos internos. Então, quando nós nos afastamos da religião, da espiritualidade, as neuroses surgem. Então, é o entendimento do Jung nesse sentido, ok? Existe aqui para ele uma jornada espiritual, que essa jornada espiritual para o Jung é o processo de individuação, contato com algo divino. É isso que todo ser humano busca na sua existência, na percepção do Jung. Maria Fernanda? Em cima disso que o professor Newton falou, o Jung discordava de Freud em relação à pessoa que já está em crise neurótica, uma neurose em crise, com um sofrimento, e que esse sofrimento faria procurar pela religião. Ou seja, é o inverso. Jung discordava disso? De uma pessoa que já está em crise, não a falta de religião causando a crise, mas o contrário. A pessoa está em crise e, por causa disso, procura religião. Ele discordava disso? Sim. Eu não sei se ele... Para o Freud, nós vamos ver agora no próximo slide, para o Freud, a religião é um viés para a neurose. Então, provavelmente aqui ele está falando justamente daquelas pessoas que têm ali um contato muito próximo com a religião, e a religião, com seu dogma, faz com que as pessoas entrem num processo diferente. O Jung já via o contrário. A religiosidade que fazia com que a pessoa buscasse o seu processo de integração, digamos assim. Há uma discordância nesse processo, falando de religião entre ambos, porque, para o Freud, o que é a neurose? Qual é a pedra angular da neurose? O recalque. Então, todos os desejos sexuais, tudo aquilo que era desejo reprimido, muitas vezes voltava em forma de sintoma, que é a neurose. Uhum. Inclusive, a religião fazia. A religião é um sintoma, segundo Freud. Então... A procura dela, né? A busca dela... Não, a religião é o sintoma da neurose. O efeito dela, né? Vejam a percepção diferente. Para o Jung, ele tinha essa percepção de que a religião ajudava nos processos neuróticos, ou seja... Desde que não houvesse dogmas muito rígidos. Exatamente. Essa busca que nós temos em tentar entender a nossa própria existência nos aproxima muitas vezes de contato com esses símbolos, com certas religiões, que vão nos trazer um respaldo para algumas respostas. Todas as religiões têm os seus dogmas, então é uma amarração mesmo. Eu vou passar aqui o slide, acho que fica mais claro para a gente debater essa pergunta aqui. O Edson levantou a mão aí. A Fernanda fez. Edson, pode perguntar. A gente então poderia afirmar que a grande diferença é que Jung vê a religião como uma coisa positiva, que agrega, e o Freud é uma coisa negativa. Seria mais ou menos a visão dos dois. Seria um positivo e negativo. Nenhum dos dois acaba excluindo a existência e a influência da religião. Só que um acha que a influência é negativa, outro positiva. Exatamente. É uma forma bem simples da gente entender a percepção de cada um. Então, por exemplo, Freud, em Toque em Tabu, né, discutindo sobre a religião, para ele é ali o caos, né, é a própria neurose, a própria histeria, que é coletiva muitas vezes. Vocês já foram numa igreja evangélica ver um culto evangélico? As pessoas entram num estado de histeria coletiva. Já perceberam? Já viram isso? Mas na igreja católica, mais propriamente na Canção Nova, eu moro aqui perto, né? Uhum. É uma manifestação histérica também, dentro da Igreja Católica. Sim. Principalmente as pentecostais, ela tem um viés muito... Os neopentecostais, especialmente. Isso. Quase, muitas vezes chega a ser uma histeria coletiva. Chega a ser quase uma histeria coletiva. É nisso que o Freud se pega. Sim.
Justamente essa é a função da religião, né? Serve para reprimir os impulsos instintivos, reprimir. Então, a própria religião faz isso, segundo a versão do Freud. Serve para reprimir os impulsos, de certa forma, proporciona uma segurança psicológica, desde que eu aceite aquelas regras, a ilusão de que existe ali algo que me protege, algo que vai me limitar. Se eu esbarrar em algo diferente do que podemos usar dogma como palavra, se eu esbarrar e ficar à margem disso, eu estou pecando, eu estou marginalizado, né, a lei. Então, vem a culpa, né? Fora do caminho da salvação, digamos assim. Freud colocaria, por exemplo, como a religião um componente muito forte no superego. Sim. E é um efeito de reprimir, muitas vezes. Então, ele via muito mais a questão da repressão do que realmente a influência positiva. Exatamente. Se vocês perceberem, o Freud permeia o totem e tabu, falando também da religião, com base em qual contexto? O complexo de Édipo, aquele sentimento de culpa, o assassinato do pai primordial. Tem todo esse processo que o ser humano não pode cometer. Existem certos rituais religiosos que fazem com que a pessoa tenha que se submeter àquilo, reprimindo todos os seus instintos. É nesse sentido. E isso serviu como evolução da própria humanidade. Quando eu for falar para vocês pelo viés do Lacan, vocês vão perceber que está muito ligado com o que o Freud fala, né? E vocês vão depois entender isso. Agora vejam na perspectiva do Jung. Se para o Freud serve como uma histeria coletiva, para o Jung é apenas uma manifestação do inconsciente coletivo. Os símbolos que ele trabalha, que aparecem para nós em sonhos, na nossa psique, eles ajudam, são símbolos universais que nos ajudam a estruturar melhor e a integrar a psique humana. Então veja a diferença. Para o Jung, a religião ajuda nesse processo de busca, de individuação, de conexão com o divino, através, não esqueça, sempre dos elementos simbólicos que vão auxiliar essa integração. Quando eu estou falando aqui pelo viés do Jung sobre integração, do que ele está falando? A integração do inconsciente com a consciência. Então, sempre tem esse processo. Para ele, isso é muito importante. E todos os símbolos, todos os sinais arquétipos, todos os mitos são meras expressões desse inconsciente coletivo que ele coloca para nós, né? E isso ajuda no processo no desenvolvimento dessa integração. Os símbolos, né? Para o Freud, são projeções de desejos reprimidos, inclusive associado ao desejo incestuoso e à culpa que advém desse processo. Para o Jung, uma conexão com algo divino que promove uma integração psíquica. Então, vejam a diferença de polos ali, como o Edson falou. Um vê pelo viés negativo, outro vê pelo viés positivo a conexão com a religião. Existe aqui, para o Jung, esses mitos, esses heróis, esses símbolos universais, como Jesus, como eu mencionei para vocês, que também ajudam nesse processo de religião. Eu não diria que o Freud via a religião de uma maneira negativa, mas eu vejo que ele estava dando isso como uma das saídas que a neurose encontra. Isso sim. Ele encontra a religião como uma saída disso, não é? Então, ele não está dando isso como uma questão negativa, visto que todas as neuroses buscarão uma forma de sair, a gente sabe disso, não é? Então, o que ele dizia é que a religião era uma das formas, era, digamos, como é que fala? Era o efeito da neurose, era a saída da neurose, era a forma como ela se expressava. A religião era uma forma dessa, né? Talvez o que o Edson quis dizer para nós é que Freud tem uma percepção crítica. Oi? O que o Edson disse para nós, provavelmente ele estava associando aquilo que o Freud falava, que o Freud tem uma percepção crítica em relação à religião.
Isso sim. Né? Mas Isso não sim. seria que Freud tem a visão que, por exemplo, a religião poderia ser até considerado como um mecanismo de defesa? Perfeito, Sim. perfeito. É isso mesmo. Porque quando eu tenho aqui uma necessidade psicológica, a religião serve como um processo de saída, como o professor falou, uma ilusão. É Está uma permeando. ilusão. Tem que, junto com isso, tem que ler o texto do Freud, O Futuro de uma Ilusão. Exatamente. Professor, eu poderia dizer que para Freud a religião era vista como uma alienação do eu e para Jung como uma construção do eu? Isso. Pode ser sim. O Freud tem lá a obra, nós não falamos dela ainda nas reuniões, mas O Futuro de uma Ilusão, ele vai argumentar o quê? Que a religião é uma ilusão criada pela humanidade. Sim. Para lidar com o quê? Com O difícil, com a dificuldade. com a insegurança da própria existência. É isso aí. É um respaldo. É isso aí. Então, aí entra esse processo de saída, é uma válvula de escape, é um mecanismo Isso. de defesa, é uma forma do desejo ser esvaído de alguma maneira, usando a religião como essa válvula de escape, porque ali eu tenho uma forma, através dessas imagens, me sentir seguro, amparado. Perfeito. Né? Então, vamos lá, Renata, Carla, Maria Fernanda já falou, a Carla, a Renata, pode falar. Está desligado o seu áudio. Desculpa. Então, para o Freud, não é uma visão, uma crítica tão contundente como é, por exemplo, a visão de Karl Marx, que a religião é o ópio do povo e realmente é uma visão bem negativa. Para o Freud, ele critica, mas tem esse viés da válvula de escape, né, da neurose, é isso? Ninguém pode esquecer que o Freud era judeu, foi treinado dentro da religião judaica, aprendeu a ler dentro do judaísmo, fez o seu bar mitzvah, só que depois disso não quis mais saber de religião. Mas não pode esquecer que ele nasceu dentro desse contexto religioso, né? Então, ele tem lógico, e o Jung também era protestante, também dentro da igreja protestante, então, cada um com as suas histórias. E isso é interessante, o que o professor falou, porque vocês vão pegar pacientes que vão ter uma história de vida, vão pegar pacientes que vão ter uma forma de ver a religião. Isso também tem que ser levado em conta. Provavelmente, o Freud viu o próprio processo de religião como um obstáculo para a intelectualidade, para o viés científico. Ele dizia Seria uma fuga, né, da pessoa. Porque se a pessoa está dentro daquela fé, daquele dogma e acredita fielmente naquilo, o que acontece? Deixa de questionar a realidade. Ela vai ser cerceada dentro daquele limite. Exatamente. A resposta não está nela, né? Está na religião, está no Deus, está no santo, está em outra coisa, mas não nela, né? Exatamente. Eu acho que a resposta está na pessoa. Como é que a pessoa vê a religião? Se a pessoa realmente não levar a religião para a religiosidade, aí ela vai realmente ter um dogma e aí realmente se torna uma coisa negativa. Então, eu que sou religioso, quando eu acho que a pessoa passa do limite, se torna um dogma, ela realmente se torna uma coisa negativa, até uma coisa, como o próprio professor Newton falou, uma coisa mais característica do obsessivo, né? Aquela coisa quadradinha, tudo, mas eu acho que é uma questão de limite, é como você consegue ver a religião. Se você vê a religião de uma forma consciente, e isso é muito difícil você conseguir ter aquele limite, né? Ela deve ser, na minha visão, uma coisa positiva, mas se você passar daquele limite, que é muito tênue, ela se torna uma coisa negativa. Então, talvez realmente essa visão. Talvez Freud teve uma experiência que ele passou do limite e isso começou a ter uma visão negativa, e Jung não passou do limite e teve uma visão positiva, podemos dizer assim. Sim, é interessante, né, essa percepção, porque se vocês pararem para observar o contexto da religião, nada mais é do que controle. É um mecanismo de controle social. E por que um mecanismo de controle? Vocês vão perceber que o Lacan também vai falar desse processo, porque a partir do momento que nós temos contato com a linguagem, cerceia o desejo do indivíduo. É uma forma de inibir. O Freud usa a palavra repressão. Esqueci o termo agora, o ato falho aqui, o lapso de memória, de reprimir os desejos, né? O Lacan usa o termo inibir, que o contexto é o mesmo, o termo só que muda. Assim como a religião serve para quê?
através das suas normas, assim como a sociedade tem as normas, valores e regras que têm a finalidade do quê? De reprimir os desejos do indivíduo. Então, é uma forma de controle e, inclusive, uma forma de procurar poder. Exatamente. A religião, ela mal resolvida, ela se torna uma coisa, um negócio de poder, né? E é interessante porque é o que você falou, porque a religião, ela, quando a pessoa busca, ela proporciona um certo conforto, mas, em paralelo, ela tem o controle, ela tem, né, toda essa ritualidade, né, esse rito que a pessoa tem que seguir para se submeter a isso. Ou seja, a partir do momento que eu me submeto a alguma regra social, eu estou inibindo o meu verdadeiro desejo, que eu desconheço, talvez. Tá? Eu acho que a grande questão da religião é que ela pode tirar, né? Não necessariamente, mas ela pode tirar também um pouco da noção de autorresponsabilidade, né? Porque a gente joga tudo na conta de Deus e tira a gente mesmo ali da situação, né? Então, tira o olhar do eu, e como se Deus fosse o resolvedor de tudo, né? Aliena mesmo, né? Como a Carla falou, né? É interessante, porque é mais fácil, né, eu colocar a culpa no outro, nos outros, no pai, no Estado, no que acontece. É o inocente perseguido, né? É uma característica neurótica também. Né? Você põe não só a culpa no outro, como também a solução, né? Porque Sim. Deus que vai resolver para você. Você não tem que fazer nada, você só senta e espera. Mais ou menos isso. Exatamente. Tem a ver, então vai ter a ver também com que religião, qual religião que a pessoa escolheu, né? Reflete da pessoa qual a religião que ela segue, né? Exatamente. Também é claro que a gente também tem que levar em consideração o tipo de religião que cada um teve afinidade, e cada uma tem ali a sua forma de explicar a existência, explicar... Qual que ela se identificou mais, né? Exatamente. Então, a palavra livre-arbítrio, né, é muito utilizada nesse contexto que a Renata expôs e a Fernanda perguntou, essa responsabilidade que cada um de nós temos. Responsabilidade do quê? Das nossas ações. O que a psicanálise faz como tratamento? Fazer com que a pessoa se torne responsável pelos seus atos. Nelita, a Nelita, ela levantou aqui a mãozinha, quer falar algo? Oi, desculpa, eu tinha me perdido aqui. Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Desculpa eu chegar agora, eu estava em atendimento. Acredito que eu não consegui ler tudo, mas o que eu li, eu me peguei muito num dizer lá de Jung, que Jung diz que é a expressão antiga da alma humana, né? A religião. E aí, com isso, eu coloco tudo que eu ouvi até agora, que se é uma expressão antiga da alma humana, expressão da alma, aí entra a afinidade, aí entra o moldar, porque eu moldo a religião, ou Deus, ou aquilo que eu quero, que é o que a gente vê muito hoje, né? Já viu muito no cristianismo, porque aí vem política, aí vem poder, aí vem um monte de coisa. A gente viu aí a ascensão dos evangélicos, e aí a gente vê N coisas, né? Então, e por que eu vejo que Jung, por que eu vejo esse lance de Freud e Jung, né? E acho Jung genial por causa disso, nesse caso. Porque ele defende o olhar na religião por esse viés, já que é algo coletivo e presente na vida humana. Então, como que passar despercebido por isso? De algo coletivo, né? E aí vem a afinidade. Então, antes a gente era regido só pelo cristianismo, aí só por uma maneira, e aí começou a disseminar conforme a nossa afinidade, o nosso querer, o nosso olhar. Eu vi que o coleguinha também gosta ali da macumba, do não sei o quê, da religião africana, eu vi que o outro gosta ali do evangélico, então foram se unindo as tribos para afinidade. E Jung é genial para mim nesse fato de psicologia e religião, porque ele percebeu isso. Exato. É necessário para as pessoas, até mesmo ser ateu é necessário. É interessante, né? Porque o que a Nelita falou
nos faz perceber que o Jung tinha uma visão muito profunda da existência. Tudo isso que a Nelita nos levantou, pense no arquétipo do inconsciente coletivo. O Jung acreditava que esta alma, né, que a Nelita nos coloca assim como expressão antiga da alma, o Jung está falando dos arquétipos, né? Então o Jung acreditava que esta alma já contém esses arquétipos, já tem esta raiz. Nós temos uma origem ancestral que já tem esses símbolos universais, que estão presentes em todas as culturas, né? Por exemplo, pirâmide. Mesmo culturas que nunca tiveram contato, nós temos pirâmides lá nos Incas, nos Maias, lá no Egito, muito semelhante aos arquétipos. Daí, nesse contexto que ele fala da coletividade da humanidade. Então, essa alma, para o Jung, já vem com esses arquétipos, okay? Que é manifestado através do inconsciente. Nesse sentido... Por exemplo, o Jung, na minha opinião, a religião é boa. O grande problema é como as pessoas lidam com a religião. Então, acho que a visão... Jung viu a religião, como eu vejo, a religião boa, benéfica, muito benéfica. Mas como as pessoas, como o ser humano lida com a religião, é negativo. Exato. Então, dois pontos de vista. Um olhou pelo ponto de vista da religião sendo benéfica, porque ela é benéfica, e o outro viu que como o ser humano trata essa religião, que aí se torna maléfica. E complementando o que o Edson falou, o que a Nelita colocou para nós antes, por que disso tudo que vocês estão falando? Porque o Jung, ele não fala da religião em si, ele fala da religião sobre um processo da psique. Ele explica a religião pelo processo psicológico, buscando uma integração aqui do ser humano com algo divino. É nesse sentido do que o Jung ele explica a psique humana, a alma humana, sobre esse aspecto de integração, de uma busca. É como se nós tivéssemos caído, essa queda vocês já ouviram falar, e tenta retornar à origem. É nesse sentido que o Jung nos apresenta essa imortalidade da alma, né? Então, ele reconhece justamente isso, que a psique possui essas qualidades que transcendem. E transcendem o que? O tempo e o espaço. E a gente busca isso aqui. Tentar entender a nossa origem, por que estamos aqui, aquelas perguntas da existência humana que nos incomodam, que a gente chama de angústia, né? Maria Fernanda? Então, uma das coisas, em cima disso aí que o Edson falou sobre como as pessoas reagem à religião, uma das coisas tem a ver com a idealização, quando a pessoa começa a idealizar a religião e aí acha que a religião começa a virar motivo de guerra, né? Começa a não respeitar a religião do outro, aí vai para o campo da idealização, né? Da obsessão, né? A minha religião é a melhor, é a certa, é a correta, a necessidade de idealizar e de se fixar num tipo de religião. Vai além de se identificar, vai para mais além, vai para uma questão de motivo de briga, confusão, e, né? Não sei. E veja como é interessante que a Maria Fernanda nos apresenta a palavra idealização. Então, algumas pessoas, né, aproveitando o que o Edson falou, idealizam tais elementos religiosos, como profetas, santos, deidades, e ali eles são o exemplo de perfeição moral, as outras não servem mais. É nesse sentido. Então, tem muito a ver com essa palavra idealização. A idealização nos leva a um modelo padrão que nós buscamos, o objeto idealizado, ele não existe, mas está constituído na nossa psique. E isso muitas vezes orienta, inspira, motiva as pessoas a irem em busca desse objeto idealizado, assim como a religião faz também. Nelita? O que eu vejo na supervisão, na minha própria religião, nas religiões que eu já passei, são pessoas que precisariam estar fazendo análise. Isso daí E aí acontece exatamente isso. Eles vão na religião, porque eles não fazem análise. Eles vão lá na religião e aí me lembrou muito o perverso, né? Tudo que a gente viu em Freud, o perverso, o sadomasoquista. Quando a gente estava falando agora de Jung, eu vi que Jung, o professor falou, Jung coloca o arquétipo, né? Ele vê pela visão
do arquétipo, que Da é ancestralidade. exato, e que é o quê? É o que Freud fez na área dele, da forma dele, que é classificar, vamos dizer assim, essas coisas, perversão, ou a ansiedade, a raiva, o medo, tudo isso, as pessoas colocam na religião isso. Sim. E gozam ali. O que a Maria Fernanda pergunta, né? E você também questiona essa parte. Por que acontece as discórdias? Porque tem as diferenças doutrinárias, porque tem os dogmas, porque tem debates que eu estou certo, você está errado. Então, essa disputa teológica, até o Edson, que estuda teologia mais do que a gente, pode também nos ajudar, porque é justamente nesse contexto. Imposição de crenças, a questão de pertencimento é muito importante, essas diferenças de pertencimento pode levar aos outros uma identidade grupal e coloca os outros sob ameaça. E tem vários contextos que a gente podia abordar sobre a religião. A questão da fé, aquela fé cega que leva as pessoas a determinados padrões de comportamento que muitas vezes levam a essas experiências pessoais, né, devido aí à própria religiosidade das pessoas. Okay? A religião em si, como o Edson falou, as pessoas fazem isso. Né? Nelita? Eu só queria fazer uma observação, algo pessoal até meu, antes mesmo de conhecer a psicanálise, há bons anos atrás, 2009, 2012, por aí, entre 2009 e 2012, eu escrevi eu queria fazer um documentário sobre religião e esquizofrenia. E o porquê disso? Porque as pessoas deixam de procurar o médico, porque acham, dentro da religião, que aquilo é um problema de Deus, é um problema religioso, é o demônio, é um monte de coisa. Então, o que eu queria pegar nessa minha ideia de esquizofrenia e religião é exatamente isso, como algumas pessoas tratam e veem a esquizofrenia ainda. E aí, quando a gente começou a estudar psicologia e religião, lembrei dessa minha época que eu queria fazer esse documentário. E explica mais ou menos isso também, como as pessoas são apegadas à religião e explicam através dela pela própria ignorância, né? Sim. Aí entra a questão do delírio, né? Provavelmente aquela crença de determinada figura, crenças de que eu estou recebendo uma mensagem divina ou estou sendo perseguido, são delírios, né? Por esse viés aí. É interessante que você escreva. Agora acho que tem vários casos já que a gente viu de morte coletiva, suicídio coletivo. Sim, inclusive no Brasil teve um relato lá na região norte de uma seita. Morreu todo mundo. Que levou as pessoas a óbito. As seitas são um exemplo dessa histeria coletiva. Né? Vamos lá, pessoal. Mais perguntas? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? A Renata, a outra Renata também, que já está há mais tempo, que é a Renata que está como convidada hoje. Quer colocar mais algum ponto? Eu estava pensando aqui na figura do herói e como a relação disso com algumas figuras que a comunidade, por exemplo, elege. Né? Projeta em um ser humano cheio de problema, neurótico, geralmente um narcisista que quer controlar. Não é? Eu vejo isso na seita que a minha irmã segue, que era uma igreja evangélica que tomou um caminho muito peculiar e é uma seita, comandada por uma figura, uma mulher de seus 80 e poucos anos e que tem características até de surto psicótico, quando a gente observa o vídeo da pessoa, grita, fala que ouve a voz de Deus, que vê, e eu estava pensando nisso, não seria essa figura do herói, só que aí as pessoas elegem nas comunidades uma pessoa assim, em lugar do próprio dessas figuras que deveriam ser, né, as figuras, não vou dizer correta, mas as figuras referência, Cristo, liderança, cristianismo, de liderança, Cristo no cristianismo. As pessoas acabam colocando no lugar desse herói, esse outro herói, né, esse narcisista,
parece que é essa impressão que me dá em alguns segmentos aí religiosos, inclusive essa seita que a irmã faz parte. Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Quando você coloca a figura do herói, o herói é um mito, é um arquétipo. Esse herói, ele tem uma experiência na mitologia, ele passou por uma jornada de crescimento espiritual que se tornou aquela imagem que serve como ídolo, como símbolo para os demais. Para falar do herói, depois a gente entra no tema do Joseph Campbell, que ele fala do mito do herói, né? O herói de mil faces. Então, nessa narrativa, existem, sim, pessoas que são eleitas como essa figura, o Salvador, mas, de repente, deixa de simbolizar isso. Aí você entra num outro contexto aí que você está comentando. O herói em si, ele tem uma representação muito importante na psique. Ele supera provas, ele tem uma recompensa, ele tem o retorno, simboliza o que, então, aqui nisso que nós estamos falando, significa um crescimento, uma transformação pessoal, que todo mundo busca isso, e às vezes elegem esse guia para que faça a mesma coisa. As lições são aprendidas nesse processo. De repente, esse herói não é tudo aquilo que as pessoas iluminaram ele, né? E aí você vê... Geralmente não é, mas elas não veem, elas não percebem isso. Não vê porque estão provavelmente iludidos, né? A ilusão, aí vem aquilo que nós falamos. Carentes, né? Uma carência, né? Eu vejo uma carência. Então, veja como é interessante, né? De forma geral, as pessoas buscam uma imagem que represente os seus anseios, as suas necessidades, os seus desejos. Só que é impossível. Aí tem que dar uma palmatória para o Freud, né? Exatamente. Sim. Se a gente for pelo viés da política, vocês vão ver que é algo impossível. Impossível por quê? Porque nunca essa pessoa que está exercendo, Renato, uma posição de poder vai conseguir atender a demanda e o desejo dos outros. É impossível. É impossível. Não dá conta nem dos seus próprios desejos. Imagine de uma sociedade inteira. E aí eu percebo também que as pessoas que elegem essa figura, elas caem nessa contramão do livre-arbítrio, nessa infantilidade de assumir como é que eu vou dizer? A responsabilidade pelas suas escolhas. Elas precisam sempre daquela voz de um outro para dizer o que está certo e o que está errado. Porque, assim, essas figuras, elas também são idealizadas. Por isso que eu admiro, porque eu estou idealizando como Salvador, por exemplo. Eu admiro essa imagem, só que, como eu acabei de mencionar, é impossível atender todo o desejo de uma sociedade. Tem a ver com o tamanho do desamparo de cada um. Exatamente, porque eu crio uma expectativa, e o que é a palavra expectativa? Eu admiro, eu acredito, e de repente eu caio numa ilusão, porque a realidade vai sempre confrontar, né, o desejo das pessoas. Okay? Também a gente pode cair no que a Renata falou, né? É a questão de terceirização do ato. Então, você elege um salvador, um ser teoricamente na sua cabeça como um perfeito, que vai fazer tudo correto, e você terceiriza para ele a sua vida. E aí você acaba pegando, normalmente, essas pessoas são pessoas realmente que têm uma visão totalmente deturpada, e tem aí também é corrompida pelo poder, porque o poder corrompe, e ela acaba causando danos graves, porque a pessoa quando a pessoa idealiza um salvador, ela acredita fielmente, ela se torna uma pessoa totalmente dependente e, inclusive, ela perde a razão, porque a razão é aquela coisa. Na política, hoje, acontece muito isso, essa polaridade de que você não consegue ter meio termo. Ou você é ele ou você é o outro. Então, como se os dois fossem os dois perfeitos. E nenhum dos dois é perfeito, mas a pessoa coloca um como perfeito e o outro como totalmente errado. Então, essa polarização é realmente aquela coisa de você transferir tudo daquela pessoa. Se deu errado, a culpa não é sua, a culpa é dele. Mas tudo começa por causa disso, né? Se eximir da culpa. Exato. Então, mas aí, como o professor Newton falou, a gente volta lá no Freud, né? Penso eu. Essa necessidade, essa idealização toda, e essa necessidade de ter alguém maior do que eu, que vai me dizer o que é certo e errado,
que vai me dizer o que eu devo, o que eu não devo fazer, está demonstrando o quê? É reflexo do quê? De conteúdos meus que estão reprimidos, recalcados, né? Só que eu não dou conta, talvez, de olhar para isso, ou não faço nem ideia que isso exista. E aí, para isso, eu vou eleger, né? Ou uma pessoa, um ser humano mesmo ali, ou, né, caso da religião, assim, um contexto maior, né, Deus, para ter esse grande outro ali, né? Tem uma parte do livro, primeira parte do livro, que ele falou da questão ele chamou de protestantes, né, que eu acho que tem a ver com o evangélico, né, que sai do apego aos símbolos como os católicos e coloca a Bíblia como um centro, como um guia. Então, é uma forma de você deixar de ficar idolatrando o homem e fixar num guia, né? numa coisa escrita, como se fosse mais neutro. Tem uma parte do texto que ele fala isso. Exatamente. É nesse contexto que ele explica a religião sobre um viés psicológico e não sobre um viés, né, de uma doutrina religiosa em si. Porque quando a gente fala de religião sobre um viés psicológico, estamos falando aqui de um anseio humano buscando uma orientação, buscando uma experiência, buscando uma conexão, de forma geral, né? Como está aqui no último slide, o Jung ele mostra nesse livro justamente a importância desses símbolos, e não das pessoas, né? Que são fundamentais, que se expressam, que servem como um guia de forma universal, e ele alerta, inclusive, os perigos de você se distanciar disso, né? De não ter essa conexão. Então, esse é o grande ponto aí. Tem que se ver sozinho, né? Exatamente. É porque, no caso, tem a Bíblia, mas aí, que é o exemplo que a Fê deu, mas aí tem o intermediário, né? Aquele que vai passar o que está na Bíblia para os outros. E aí que entra, que faz o rebosteio todo, né? No meu ponto de vista. O e problema se criam todas as vertentes, porque cada um tem uma interpretação da Bíblia. E aí vira de muitas interpretações. Inclusive, existem alguns tipos de Bíblia, né? Não são todas iguais, né? Aí tem tem versões. Tem versões da Bíblia. Não são Bíblias diferentes, não. São versões. Mas existe isso, não existe? Versões, sim. E na própria religião católica, no outro dia eu fiquei vendo... Tem 7 livros. Alguém no catecismo, uma criança, estava segurando uma Bíblia e quem estava fazendo a catequese na Igreja Católica pediu que ela não fosse com essa Bíblia, fosse com a Bíblia que a Igreja estava indicando. Aí eu pensei, bom, então existem outras Bíblias, não existe uma Bíblia. A Bíblia católica, seguida pelos católicos, tem 7 livros a mais do que a considerada. Dentro da Bíblia, 7 livros a mais. O resto é só versões diferentes, mas o conteúdo é o mesmo, apenas interpretações diferentes, versões diferentes. Mas dentro do evangélico existem igrejas que seguem uma Bíblia e igrejas que seguem outra Bíblia? Não, a Bíblia é igual. A interpretação da Bíblia, sim, pode ser diferente. O grande problema não é a religião. O grande problema são os religiosos. Esse é o grande problema. A religião é boa, os religiosos não são. Pessoal, só para não estender muito, então a gente dá uma pausa. Aqui nessa imagem eu coloquei para vocês alguns livros que são importantes para aqueles que têm mais aderência aí ao Jung. Memória, Sonhos e Reflexões. Tem dicionários de símbolos. Esse último aqui eu tenho, ali do lado, do Jean Chevalier. Por que o dicionário de símbolos? Porque nos mostra, né, essa universalidade de arquétipos e você ter o conhecimento, estudar, aprofundar os símbolos, assim como o Jung fez, ajuda, inclusive, vocês no processo de interpretação dos sonhos dos pacientes. O paciente sonha com diversos símbolos que vocês precisam interpretar, além daquilo que foi narrado, como, por exemplo, a Carla, a Nelita falaram na reunião anterior que sonham com um leão. O leão tem diversos significados. Esses livros aqui mostram sobre a explicação desses símbolos. Então, são referências aí para que vocês se aprofundem, estudem e cada vez mais vão conhecendo aí a sua psique e a psique dos seus pacientes. Ok, gente? Para quem esteve, então, aqui presente, obrigado. Para quem estava aqui como convidada, né, a Renata, o Edson, que queriam conhecer um pouquinho, né, do grupo, o grupo de estudo é isso, para que a gente
discute diversos temas aqui e vai aprofundando aí o conhecimento de vocês, certo? A gente dá uma pausa e a gente se encontra na próxima quinta-feira, no mesmo horário. Alguém gostaria de falar? Valeu. Até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, foi ótimo. Foi muito bom. Obrigada. Foi, muito bom. Professora, a gente continua nessa linha de estudo? O Marcelo está me pedindo sobre esse viés, mas falando pelo viés do Lacan. Então, provavelmente eu fale do nome do pai, que o Lacan se apropria também de Totem e Tabu para falar sobre isso. A gente segue nessa linha. Eu ia falar sobre o que o professor falou agora do Joseph Campbell, né? Sobre o herói. Podemos falar também. Isso, vocês podem sugerir o tema que vocês acharem interessante. Porque acaba né? Sequência aí, né? Isso. O Jung, a gente teria que começar desde o início, falando um pouquinho, inclusive, da sua própria trajetória, para vocês entenderem por que ele escreveu sobre religião. Sim. Só religião tem mais de 4 livros aqui, numa sequência. A gente vai ter aí até 2028 falando. Então tem muita coisa. Fiquem tranquilos que a gente aborda aí todas elas futuramente. Tá bom. Tá bom, gente? Obrigada, gente. Boa noite. O que eu peguei já foi ótimo. Infelizmente, não consegui pegar do começo. Muito bem. Tchau, professor. Falou. Tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau, até mais. Tchau. Obrigado, Edson, Renata, por terem participado também. Até mais. Pessoal, então é isto. Olha só quantas discussões nós tivemos hoje sobre esse tema, psicologia e religião. Na próxima semana a gente continua sobre outro tema, falando também aí, dando continuidade, né, ao Totem e Tabu, que levou a outros personagens da história a falar sobre esse assunto, ok? Então, muito obrigado mais uma vez, até a próxima semana. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo César.